nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Começando 2024 aqui. Muito obrigado pelo ano passado, tá? Foi um ano muito gostoso. Agora acabei de retornar de férias. Tempinho de férias, né? Às vezes precisa passar um tempo com a família. E finalmente falando sobre o último vídeo, fechando aqueles 4 que vocês deram por ordem de prioridade, nós vamos falar sobre o quinto sacramento da igreja, o quinto sacramento, quinta instituição de Jesus, né? Jesus que instituiu os 7 sacramentos. Então com esse fechamos 5, vai faltar 2, o sacramento da ordem e do matrimônio, tá? Qual é este quinto sacramento? É o sacramento talvez o mais desconhecido de todos os outros, o da unção dos enfermos, tá? O sacramento da unção dos enfermos, vamos pegar então a definição que Santo Tomás de Aquino dá a este sacramento. Em suas catequeses, o Santo Doutor vai nos dizer: o quinto sacramento é a unção dos enfermos, cuja matéria é o óleo de oliva abençoado pelo bispo. O sacramento só deve ser dado aos doentes, quando se lhes teme o risco de morte. Bom, basicamente aqui nós poderíamos encerrar o vídeo, tá? Mas claro que não, nós vamos dar um contexto, nós vamos mostrar as citações a este sacramento nas Escrituras, porque todos os 7 sacramentos estão nas Escrituras, certo? E o da unção dos enfermos não é diferente, tá? O da unção dos enfermos, ele é um sacramento que é celebrado desde a igreja primitiva, tanto a latina quanto a oriental, a bizantina, copta, que mais, siríaca, todos os ritos celebram esse sacramento, certo? Vamos lá. Em que consiste esse sacramento? O próprio Santo Doutor nos disse. Você pega um óleo santo e você unge um doente, um enfermo. Antigamente era chamado de extrema unção. Nós vamos falar disso mais adiante, tá? Se você conversar com os antigos, provavelmente eles darão o nome de extrema unção. O problema é que o seguinte, por que ele recebeu esse nome? Na Idade Média, como este sacramento era basicamente dado às pessoas que estavam agonizantes, perto da morte, costumou-se dizer extrema unção, e esse nome foi transpassado pelos séculos, até chegar o Papa Paulo VI, que resolveu mudar o nome, porque este sacramento não é para quem está à beira da morte, é também, óbvio, para quem está à beira da morte, mas para todos os doentes e idosos. E de uma forma vulgar, as pessoas, quando viam um padre indo dar a extrema unção, associavam a morte. Poxa, eu vou morrer. Percebe o efeito psicológico nisso? Então mudou para a unção dos enfermos. É um nome que não parece ser tão extremo, né? Se vocês compreendem. Vamos ver então o que dizem documentos. Vamos ver o que a igreja nos diz mais a fundo sobre este sacramento. A Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação de Deus, chamada Lumen Gentium, vai nos dizer: pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e salve. Exorta-os que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem do povo de Deus. Então veja, esse aqui é o documento Lumen Gentium, vai ter um vídeo sobre ele no canal, assim como todos os outros documentos do Concílio Vaticano II. E esse trecho em específico ele nos diz sobre a unção dos enfermos e sobre o papel dela. É na unção dos enfermos que o enfermo, o doente, ele faz parte do corpo de Cristo, no sentido, ele vive as dores da paixão e a glória de Deus ao mesmo tempo, pela unção, tá? E mais adiante nós vamos ver sobre esses efeitos dessa mistura, vamos dizer, dessa comunhão com as dores de Jesus. É uma coisa muito linda, muito linda. E Deus sabia das enfermidades, tá? Nós temos desde o Antigo Testamento, desde Êxodo, Salmos, Isaías, várias passagens no Antigo Testamento que vão nos dizer sobre
a cura, sobre nós sermos doentes e Deus nos curar. E aqui nós não estamos falando necessariamente de doença espiritual, embora ela também esteja, que é o pecado, mas da doença física, física mesmo, sabe? Uma enfermidade. A enfermidade ela só entrou no mundo graças ao pecado também, né? Uma consequência do pecado. Em Êxodo 15, versículo 26, nós temos: pois eu sou o Senhor que te cura. Percebe? É Deus que nos dá a cura. Ele que nos cura. E no Novo Testamento isso fica ainda muito mais claro. Quantas e quantas passagens Jesus, que é Deus, né? Isso aí qualquer católico conhece, qualquer cristão na realidade reconhece. Jesus é Deus. O próprio Deus cura várias pessoas pessoalmente. Então, os cegos, o tanque de Betesda onde tinha um paralítico, o paralítico que desceu de cima da casa e Jesus disse: pois só o Filho do Homem tem a autoridade de perdoar pecados. Ele fala: filho, levanta-te e ande. Percebe as duas coisas juntas? Porque o sacramento da unção dos enfermos também perdoa pecados, olha só. Porque o Filho do Homem tem a autoridade de perdoar pecados, mas isso a gente vai falar lá mais pra frente. Ou, no caso, o paralítico do tanque de Betesda, basicamente ele levanta e anda. Que mais? Nós temos o cego de nascença, Jesus faz lama e o cura. Nós temos o éfeta, abra-te, também muito ligado ao, não só ao crisma, mas também à unção dos enfermos, porque na fórmula antiga o óleo santo era passado nos olhos, se não me engano, na boca, no nariz e nos ouvidos, todos os sentidos. Depois São Paulo VI reduz ele, enxerga necessário para reduzi-lo, nós vamos chegar lá. Nossa, tantas e tantas passagens. Jesus cura o homem que estava com a mão deformada, a mulher que ela estava decrépita, vamos dizer assim, corcunda. Só de tocar Jesus, aquela mulher que sangrava pelas partes íntimas, é curada também. Então veja, Cristo é um médico por excelência. Ele cura os enfermos. Só que Cristo, fisicamente falando, deixou o mundo, né? Ele está na sua glória eterna. Ele está na glória eterna. E, como todos nós sabemos, aí surge o papel da igreja. Porque na função dos apóstolos, apóstolo é aquele que é enviado com a autoridade de quem o enviou. Uma das atribuições, uma das missões dos nossos santos apóstolos, basicamente, era curar os doentes. Os apóstolos curavam os doentes com frequência. Olha que lindo, olha que coisa bonita, né? Aí nós vamos para as Sagradas Escrituras. Em Marcos 16:13, nós temos a seguinte passagem: eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Isso está no Evangelho, olha só. Jesus vai nos dizer, logo no Evangelho de Mateus: curai os doentes. Ele dá essa missão aos apóstolos: curem os doentes. Curem. Percebe? Olha que bonito. Isso é uma coisa que às vezes passa batido quando você lê as Escrituras, mas quando você olha com os olhos da igreja, você percebe: aqui está o sacramento. Mas mais adiante nós vamos ver nas cartas que esse é um sacramento, né? Nós temos, depois que Jesus ressuscita, ele aparece ressuscitado e fala: em meu nome, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Marcos 16, versículos 17 e 18. Olha só. São os sinais de Deus que cura. Deus que cura as enfermidades. Olha só. Podemos lembrar também das bem-aventuranças. Porque estive doente e me tratastes. Perceba como Deus, ele é um ser, na verdade, estive doente
e cuidastes de mim, né? As bem-aventuranças. Como Deus ele é maravilhoso, ele se faz pequeno e ele enxerga as dores e as necessidades dos pequeninos. Uma das obras, se eu não me engano, de caridade corporais é tratar dos doentes. Olha só. As obras de misericórdia. Aí, finalmente, nós temos a definição mais clara possível nas Escrituras sobre a unção dos enfermos. Na carta de São Tiago, nós temos aqui, abre aspas, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. A oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. São Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 15. Desde então, a tradição da igreja reconheceu e reconhece este rito um dos 7 sacramentos da igreja. Olhe só. E perceba, desde os apóstolos. Aí vão nos dizer documentos da igreja. Esta unção sagrada dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como um sacramento no Novo Testamento, introduzido por Marcos. Ele foi próprio e verdadeiramente recomendado aos fiéis e promulgado por São Tiago, apóstolo e irmão do Senhor. Aqui nós temos, então, o Concílio de Trento na seção 14ª, Doutrina do Sacramento e Extrema Unção, ou Doctrina de Sacramento Extreme Untionis. Tá? Isso aqui, se vocês viram meu vídeo sobre o Concílio de Trento, vão lembrar dessas sessões, que se eu não me engano eu falei certinho as sessões por sessões do Concílio de Trento. E na 14ª, exclusivamente dedicada aos sacramentos. Olha só, o sacramento da extrema unção. Nós temos também de novo o Concílio de Trento dizendo: na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, constam desde a antiguidade testemunhos de unções de enfermos praticadas com óleo bento. No curso dos séculos, a unção dos enfermos foi sendo cada vez mais conferida exclusivamente aos agonizantes. Por causa disso, recebeu o nome de extrema unção. Apesar dessa evolução, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde se tal convier à sua salvação. Perceba, foi com o tempo que ficou dado o nome de extrema unção, mas sempre foi unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ungir os doentes, só que como foram os agonizantes, aí veio então São Paulo VI, em decorrência das reformas do Concílio Vaticano II, em 30 de novembro de 1972. Este documento, que eu recomendo que vocês leiam, é Sacram Untionem Uniforum, basicamente dedicado a este sacramento. Abre aspas. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e em sua bondade alivie os teus sofrimentos. Olha só, que bonito, que bonito, que bonito. É um sacramento. Veja que São Paulo VI, na reforma da unção dos enfermos, ele simplificou um pouco o rito. Se vocês analisarem lá, por Santo Tomás de Aquino, era em todos os órgãos do sentido, mas a fórmula basicamente é a mesma. Só que ele deu vamos dizer, uma aglutinação, fez uma aglutinação, porque você fazia esta mesma fórmula que eu li, só que para todos os sentidos. Aqui ele fala no modo geral. Por que é na fronte e na mão? Porque na fronte, que é aqui na testa, já é basicamente todos os outros órgãos, que é o paladar, o olfato, a audição e a visão, que estão todos na cabeça. Por isso a fronte. E por que na mão? O tato, o toque, que é por onde nós temos o pecado. Fora o pensamento, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Vejam só. E, como eu mesmo disse, unção, o nome mudou justamente para
que não seja só atribuída a caso de morte, tá? Mas sim em casos de doença grave, casos de velhice ou casos de doença, por exemplo, uma cirurgia de alto risco, você pode ser aplicado. Se a doença se agravar, você pode reaplicar de novo a unção dos enfermos. Isso não sou eu que digo, é o catecismo da Igreja Católica. Você pode reaplicar a unção. Ou se a pessoa for curada e ficar doente de novo, ela pode receber a unção. Esse é um sacramento que a pessoa pode receber, se for preciso, várias vezes. Não é só uma vez, tá? Como o crisma. O crisma só pode ser recebido uma vez, tá? Que chame os presbíteros da igreja. Por quê? Porque somente sacerdotes podem aplicar a unção dos enfermos. Diz o Concílio de Trento. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros são ministros da unção dos enfermos. Então diáconos não podem realizar a unção dos enfermos. Essa é a grande diferença de um diácono para um padre, tá? Um dos sacramentos que somente o padre pode realizar, e o bispo, obviamente, né, é a unção dos enfermos. Então, deve ser costume. O próprio catecismo incentiva que os doentes chamem um sacerdote para que ele ore pelo enfermo. E, como nós mesmos dissemos, esse é um sacramento que pode ser celebrado. A pessoa doente vai receber. Em caso dela estar próximo à morte, ela vai morrer, nós temos também uma outra coisa muito bonita, que é o viático, o último sacramento. O Catecismo da Igreja Católica, ele faz uma análise muito interessante. Ele nos diz, no número 1525, enquanto os sacramentos da iniciação da vida cristã são o batismo, a confirmação e a Eucaristia, os sacramentos para a morte são a penitência, ou seja, a confissão, a sagrada unção e a Eucaristia. É óbvio, a unção dos enfermos já perdoa pecados, mas é interessante fazer a penitência, porque muitas vezes o doente não vai conseguir se confessar, né? E por que é a Eucaristia? Porque o próprio Jesus disse: quem se alimenta com minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Então, a comunhão deve ser, sim, um sacramento no fim, quando a pessoa está próxima a morrer. Vocês veem artes, vocês veem vários momentos que pessoas que estão para morrer recebem o corpo de Cristo. O sacerdote leva para esta ocasião e ministra a Santa Comunhão para a pessoa ir em paz. Quais são os efeitos então deste sacramento, sem ser com o viático, só da unção em si? O dom do Espírito Santo para a força para recuperar e se vamos dizer, sarar do seu malefício, dos seus males. Também renova a confiança, a fé em Deus, a assistência, o perdão dos pecados e principalmente a preparação para a morada eterna nos casos mais graves. Então esta é a unção dos enfermos, meus queridos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no decorrer deste vídeo, tá? Eu fico por aqui, começando bem esse 2024, tá? Que o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Come